Pai, nós estamos aqui nessa noite porque te amamos, Pai. Porque te desejamos, porque queremos ouvir a tua voz. Fala conosco de maneira singular, única, pessoal. Ensina-nos, corrige-nos, confronta-nos, direciona-nos. Leva-nos ao centro da tua vontade. Sem ti não somos nada, não podemos fazer coisa alguma, mas em ti sim podemos todas as coisas. Em ti podemos ser mulheres notáveis, relevantes, gentis, pacientes, amorosas. Em ti sim podemos ser a mulher que o Senhor deseja de cada um de nós. Leva-nos a esse lugar, Senhor. Leva-nos a um lugar de encontrarmos, Pai, o caminho de agradar o teu coração. O caminho de sermos cada vez mais discípulas semelhantes a ti. Nós te adoramos, nós te engrandecemos e nós te agradecemos. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia! Glória a Deus! Graça e paz, Igreja do Amor. Que alegria estarmos aqui. Mais um culto de mulheres, mais um Todas por Um. E eu quero fazer a primeira pergunta. Nós estamos numa série chamada A Mulher que Deus Quer Que Eu Seja. Quem aqui já assistiu Uma Mulher Notável e Uma Mulher Gentil? Levanta a mão aqui, ó. Se você está assistindo a gente online, você vai colocar eu, se você já assistiu. Se você não assistiu, você coloca eu não vou assistir ainda. Pois bem, nós estamos na nossa terceira ministração. Hoje vamos falar sobre uma mulher paciente. Chega, treme. É ou não é, gente? Hoje eu vou falar sobre uma virtude que, assim, a gente nem precisa tanto. É quase que intrínseco para a mulher. É verdade ou não, gente? Será que é verdade? Pois bem, mesmo que a gente, tenha um quê a mais de paciência, tenho certeza que Deus quer nos ministrar um pouco mais sobre esse assunto. E é por isso que hoje a gente vai falar sobre paciência. Então põe a mão na cabeça e fala, haja paciência. É verdade, gente, haja paciência nesse mundo. A gente vive num tempo de conveniência. Essa é a palavra desse século. A gente quer conveniência para tudo. Já percebeu? A gente quer que tudo seja muito bom, mas que tudo seja muito rápido. A internet tem que ser rápida. Quando a gente liga o celular, a gente demora porque a gente acha que o iPhone demora para ligar. É verdade ou não é? A gente quer comprar a fruta e a verdura pela internet que chegue na nossa casa porque a gente quer o quê? Conveniência. A gente tem aí o iFood. Por quê? Porque a gente não precisa sair de casa para comer. Ele vem até você. A palavra deste século é conveniência. A gente quer assistir televisão, mas a gente não quer comercial. É para isso que a gente paga Netflix, porque a gente não quer ver propaganda de ninguém. O mundo hoje gira em torno dessa palavrinha conveniência. Parece que nós estamos sendo discipulados a uma categoria, pensar, clicar e receber. E isso pode até acontecer em algumas áreas da nossa vida, mas não serão em todas. Sabe, no reino de Deus não é bem assim. Pensar, clicar e acontecer. No reino de Deus, a gente pode até pensar, mas a gente vai precisar orar e a gente vai precisar esperar. A gente vai precisar ter paciência, porque tudo que tem valor leva um processo para ser feito. Eu me lembro quando eu era mais jovem, o meu padrasto, que não está mais conosco, está no Senhor. Ele amava fazer macarrão, mas ele gostava de fazer o macarrão, a massa do macarrão. E eu era bem pequenininha e eu amava aquele processo todo. A gente ia lá atrás, a gente tinha uma área de churrasco fora da minha casa, que tinha uma mesa bem grande. E a gente preparava a massa e ele tinha todas aquelas máquinas italianas de cortar e a gente amassava e mexia com ovo e passava uma vez, e duas, e três, e 4, e até o macarrão ir ficando bem fininho. Depois que ficava fino, a gente estendia na mesa, esperava secar. Depois que secava, a gente vinha com outra máquina e cortava. Mas minha filha, depois que se passava todo esse processo, bastava colocar na água quente. Não precisava de mais nada. Uma manteiga era suficiente, porque o macarrão era divino. Por quê, gente? Porque tudo que é bom dá trabalho, leva tempo, tem processo. E a gente precisa aprender que na vida também é assim. É por isso que é tão importante falar, ensinar, aprender sobre
paciência. Não sei se você já passou por essa experiência de entrar num lugar e você não conseguir comprar alguma coisa porque o meio de pagamento você não tinha. Alguns meses atrás eu fui pregar em Boston, a nossa tour em Boston. E a gente foi com algumas pessoas aqui, Fran estava. E Paulo levou a gente numa cafeteria bem antiga de Boston. Só que essa cafeteria era tão antiga, mas tão antiga, mas tão antiga, que ela não aceitava cartão de crédito, só aceitava dinheiro. Logo, quem não tivesse dinheiro não poderia obter o que desejava. Eu não tinha dinheiro, só tinha cartão de crédito. Ora, eu tinha dinheiro? Tinha, mas eu não tinha na forma de pagamento que a cafeteria exigia. Eu cheguei a questionar a cafeteria. Eu disse, Paulo, essa cafeteria só nega imposto. Por que só em dinheiro? Pois bem, no fim das contas, Deus estava querendo me abençoar e fazer Paulo pagar meu café. Graças a Deus que ele pagou meu tiramisu, pagou meu café, porque eu não tinha dinheiro de papel. E eu fiquei pensando, não é que eu não tivesse o dinheiro, eu não tinha a forma de pagamento que a cafeteria exigia. Fiquei pensando, e hoje me lembrei dessa história. E quando eu me lembrei, eu pensei que às vezes na nossa vida também é assim. Algumas coisas, para a gente poder receber, a gente vai ter que ter a forma de pagamento adequada. Alguns sonhos, alguns projetos, alguns relacionamentos exigem uma forma de pagamento. A paciência. Esperar. Tem um pagamento certo. E às vezes a gente não tem o pagamento adequado, acha que não é pra gente. Não é pra gente. Tem o nome da gente. Meu tiramisu estava gostoso? Tava uma delícia. E o café também era pra mim, com toda certeza. Tinha meu nome? Tinha, mas eu tinha que ter paciência para esperar alguém pagar para mim. Hoje nós vamos falar sobre essa virtude tão importante que é a paciência. Porque vamos falar a verdade, por causa desse estilo de vida, de conveniência que eu falei no começo, tá todo mundo impaciente. Já percebeu? A gente perde a paciência com muita facilidade. E a falta de paciência leva as pessoas a ficarem o quê? Estressadas. E se você fica estressada por muito tempo, você fica o quê? Doente. Já viu? Que você vai no médico e o médico olha para você e depois que você disser todos os seus sintomas, ele disse, você está com estresse. E a gente fica estressado com o médico que disse que a gente estava estressada e a gente sai mais estressada do consultório, porque no fundo, a gente não quer que ninguém diga na cara da gente que a gente está estressada. A verdade é que a impaciência leva ao estresse e o estresse pode nos adoecer. Hoje eu quero ler um texto da Bíblia, Tiago capítulo 5, se você tem a sua Bíblia, por favor, abra, do 7 ao 11, que fala sobre a paciência. E esse texto, quando fala sobre a paciência, fala um pouco sobre agricultura. É fato que uma pessoa impaciente nunca poderá ser um agricultor, porque para ser agricultor tem que ter paciência, é verdade ou não é? Desde pequenininho a gente aprendeu isso, né? Aquele velho experimento do carocinho de feijão no algodão molhado. Na minha casa tem vários desses experimentos na janela da minha mãe. As meninas querem plantar e querem ver as coisas acontecer, mas elas querem que nasça no outro dia. E para ser agricultor, gente, vai ter que ter paciência. A Bíblia diz, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda a terra para que ela produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou? O Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Para comigo e pensa, o agricultor precisa ter paciência. Ele precisa ser paciente, primeiro com o solo, porque ele precisa que o solo esteja preparado. E hoje a gente tem irrigação, é muito fácil, mas naquela época o judeu só podia trabalhar o solo depois das primeiras
chuvas. Então ele tinha que esperar a chuva para que depois da chuva ele conseguisse preparar o terreno para depois jogar a semente. Mas ele também tinha que ter paciência com a semente, porque tinha semente boa, tinha semente que não era tão boa, e às vezes tinha uma semente boa que era roubada de uma ave que via comer a semente, do vento que levava a semente. E ele ainda tinha que ter paciência também com a estação. Se chovesse muito, atrapalhava. Se fizesse muito sol, também atrapalhava. Pois bem, mas o texto diz que ele esperava. E ele não só esperava, ele esperava com paciência. Uma outra versão diz assim, esperava de bom grado. Por quê? Porque a colheita era preciosa. Fala comigo, a colheita era preciosa. É por isso que a gente precisa de paciência, gente, porque a colheita é preciosa. Fala assim, eu preciso de paciência. Porque a colheita é preciosa. E às vezes a gente perde a paciência porque a gente não percebe que a colheita é preciosa. A gente tira os olhos da colheita. A gente está ali só no processo e se esquece que a colheita é preciosa. Esse texto de Tiago, eu preciso dizer, Tiago é um dos meus livros preferidos da Bíblia. Vocês imaginam por quê, né? Porque Tiago, do começo ao fim, é lapada na gente. Vamos falar a verdade. A gente lê Tiago assim, ó. Pá, pá. Ele bate do começo até o fim. Pode girar essas luzes, se alguém puder parar, que eu estou me dando uma agonia. Não sei. Tá vendo? Acho que Deus está querendo mandar uns anjos aqui e dizer assim, gente, dá um giro aqui nas luzes, gente. Se puder parar esse giro, eu agradeço. Meu Deus, até me sentindo espetáculo. Deus está querendo falar alguma coisa com a gente. Sei, vou até interpretar a ciência com o rapaz da iluminação. Mas olha só, esse livro de Tiago, mais precisamente o texto que a gente leu, fala mais uma coisa. Ele diz assim, ó, não se queixem uns dos outros. Porque quando a gente lê um texto da Escritura, a gente nunca pode isolar ele. A gente nunca pode ler uma parte em detrimento de outra parte. Ele diz assim, ó, não se queixem uns dos outros. Não vos queixais uns dos outros. E eu fiquei meditando nesse texto e percebi uma coisa. A queixa, ela é a impaciência visível. Eu vou repetir para você entender. A queixa é a impaciência visível. Se você se queixa demais das pessoas, é porque você é impaciente demais com as pessoas. Porque toda vez que você reclama, você está colocando sua impaciência para todos perceberem. Porque a queixa... É isso aí, Fran. A queixa é a paciência invisível. Então, a gente precisa ter mais paciência. Analise sua vida e pense, se eu estou me queixando muito, eu estou muito impaciente. Vamos falar a verdade, gente. Como a gente se queixa. E nós precisamos aprender a parar de nos queixar. A gente precisa entender que cada pessoa tem o seu tempo. E quando a gente entende isso e caminha nessa verdade, a gente é mais feliz. Vamos falar a verdade, os homens. Não tem nenhum aqui, com a graça de Deus. Então hoje a gente tem liberdade para falar. Eu costumo dizer que os homens são pessoas do futuro. Não é? Porque a gente diz assim, ó, faz não sei o quê, aí ele diz assim, vou fazer. Porque ele está sempre no futuro. Os maridos estão sempre no futuro. A gente diz assim, ó, troca essa lâmpada. Ele diz assim, vou trocar. Aí eu faço, isso aqui é um homem de futuro. Mas presta atenção, a gente só não percebeu que o futuro dos homens, quando diz, vou fazer, tem um crédito de 6 meses. Todos os homens têm 6 meses depois do vou fazer. Então é por isso que se hoje eu estou falando para as mulheres sobre paciência, eu vou falar com meu marido para no culto de homens falar sobre proatividade. É ou não é? Acho justo! Justíssimo! E tem mais! Eu tenho certeza que daqui a 6 meses essa palavra será uma bênção. Por quê? Porque sempre depois do vou fazer dos homens, tem o quê? 6 meses. Pode contar. 6 meses. Vamos falar
falar sobre paciência, gente. Como ser uma mulher paciente. Porque todo mundo que está aqui, com certeza está dizendo, sou eu, Deus. Eu estou precisando ser paciente. Todas nós estamos precisando. Se você que está nos assistindo era essa mulher, diga assim, eu também. Eu também sou essa mulher. Hoje nós vamos aprender 3 lições e em 3 momentos que nós precisamos ser pacientes. Mas eu li sobre agricultura. Então vou falar da raiz da impaciência que a gente precisa arrancar e das sementes que precisamos plantar. A primeira raiz de impaciência que a gente precisa arrancar é a raiz da impaciência de não saber lidar com a frustração. Gênesis capítulo 15 diz, mas Abrão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e herdeiro, e o que o herdeiro do que eu possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será meu herdeiro. Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levantando-se para fora da tenda, disse, olhe para o céu, conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi creditado por justiça. Mas o tempo passou depois dessa promessa que o Senhor fez. E nada aconteceu. Aparentemente, uma promessa frustrada. Então, Sara tem uma brilhante ideia que de brilhante não tinha nada. Gênesis 16, no verso 1, diz assim, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. E Abraão atendeu a proposta de Sarai. Eu não sei o que você está experimentando, mas eu tenho certeza que talvez agora ou em algum momento da sua vida, o diabo sussurrou no seu ouvido, é impossível. Não vai acontecer. Não tem mais jeito. Não é para você. E em situações como essa, de aparente frustração, em que aparentemente a gente vai viver eternamente num não, nós precisamos ter muito cuidado. Porque a impaciência pode levar a gente a cometer a maior besteira da nossa vida. Tá vendo que um negócio desse não ia dar certo, gente? A mulher dando o marido para outra. Eu quero que você entenda que a impaciência é uma ignorância tamanha que faz você dar seu marido para se deitar com outra mulher. O sangue de Jesus tem poder que eu não gosto nem de pensar. Está repreendido em nome de Jesus. Todas as vezes que você estiver impaciente e quiser tomar uma decisão importante, na impaciência, você vai lembrar que a impaciência pode fazer uma mulher dar o marido para outra se deitar. Você começou a perceber como é perigoso a impaciência? A gente pensa que impaciência é só aquele negócio. Ai, meu Deus, eu estou sem paciência. Não, gente. A impaciência pode nos levar a decisões que podem destruir a nossa vida. Então, para ter paciência, a gente vai ter que aprender a lidar com frustrações. E estar frustrado é não ter sido concretizado aquilo que a gente esperava. Aquilo que só Deus pode fazer. A Bíblia diz em Isaías capítulo 30, do versículo 1, diz assim, o Senhor Deus diz, ai dos meus filhos que se revoltam contra mim, que fazem planos sem me consultarem e assinam acordos sem a minha aprovação. Assim amontoam pecado em cima de pecado. Talvez você esteja pensando aí no seu lugar, essa palavra é muito forte. Revolta. Pois bem, a raiz da impaciência é uma revolta. Todas as vezes que você está impaciente porque algo ainda não aconteceu na sua vida, tem um quê de revolta no seu coração contra Deus. Deus ainda não fez, porque Deus está demorando, porque na vida de fulano já aconteceu e na minha não aconteceu. O que é isso? Isso é uma revolta. E o texto diz, ai dos meus filhos que se revoltam contra mim. E que com impaciência, em outra tradução, querem que eu faça as coisas no tempo dele, da forma dele, da maneira dele. Assim eles vão amontoar o quê? Pecado em cima de pecado. Todos nós vivemos situações de interrupções na nossa vida. É aquele momento em que um desejo foi frustrado. Um sonho não aconteceu. E às vezes, quando isso não acontece, o diabo tenta nos levar a um ressentimento contra Deus. Mas hoje eu quero que você pare
e pergunte a si mesmo: será que é isso mesmo que Deus deseja de mim? Sabe, tem momentos na nossa vida que nós precisamos nos parar. Tem momentos que a gente precisa dizer: pare, Thalita, com tanta impaciência e aprenda a confiar no Senhor. Sabe, porque infelizmente quando nos revoltamos contra Deus, nos frustramos contra Deus, o óbvio vai acontecer. A gente vai se revoltar e se frustrar contra as pessoas. É uma escadinha, gente. A gente se revolta contra Deus, logo a gente se revolta contra as pessoas, e quando a gente se revolta contra as pessoas, a gente termina descontando até em quem não merece. Por quê? Porque o ser humano não foi ensinado a lidar com frustrações. O texto diz que Deus tinha dado uma promessa para Abraão e Sara. Eles seriam pai e mãe de multidões. Eles teriam filhos, sim, Deus foi claro. Mas ela não quis esperar e fez o que a impaciência mandou. E quando Deus promete a ela em Gênesis 18, do 10 ao 15, que diz assim, ó: voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Sabe o que foi que ela fez? Ela riu. O texto diz que ela riu e no fim diz assim: mentiu, eu não ri. Gente, você consegue perceber o que a impaciência faz a gente fazer? A gente ri na cara de Deus e a gente mente para ele. Foi isso que a impaciência fez Sara fazer. Ela riu na cara de Deus e ainda mentiu para o próprio Deus. Por quê? Porque nós não fomos ensinados a ser frustrados. E, gente, a gente só vai ter paciência quando a gente aprender que a vida é feita de frustrações. Nem tudo vai dar certo, nem tudo vai ser bom, nem todos os dias serão maravilhosos, nem todos os nossos sonhos vão acontecer, e graças a Deus por isso, porque seríamos insuportáveis se não fosse dessa maneira. Esses dias aconteceu lá em casa. A gente que é mãe, gente, vamos falar a verdade. Se tem uma coisa que dói na gente é o sofrimento do filho. Não é, Tânia? Outro dia eu estava conversando com ela compartilhando sobre isso comigo. Tem dor maior do que ver o sofrimento do filho? Pois bem, minha filha mais velha, Sara, cortou o cabelo. Qual foi a mulher na vida, meu Deus, que nunca cortou o cabelo e chorou? Que atire a primeira pedra, não é verdade? Ela cortou uma franja e ela ficou muito aperreada com aquela franja. Porque, segundo ela, a franja não tomava forma. Ela está naquela fase, né, gente? Pré-adolescente. Então, o cabelo dela, mesmo sendo muito escorrido, dá umas agoniadas. Pois bem, realmente a franja dela estava para cima. E quando foi no outro dia que ela cortou o cabelo, que ela dormiu e quando ela acordou para ir para a escola, o sangue de Jesus tem poder. A franja estava terrível. Gente, mas ela chorava, essa franja. Mãe, pelo amor de Deus, mãe, eu não vou assim, as minhas amigas vão ver. Aquele drama que a gente conhece. E ela fez um drama e ela chorava lágrimas e lágrimas e lágrimas de crocodilo. Por favor, mamãe, eu só peço uma coisa, deixe eu faltar. E ela pediu tanto para eu deixar faltar. Dentro do meu coração, algo dizia: deixa a bichinha faltar. É muito ruim a pessoa ir para a escola se sentindo péssima, com a franja troncha. Não é? Mas eu pensei, eu disse, se eu deixar minha filha faltar, eu não vou ensinar ela o que é frustração. Eu vou poupar ela da dor. E se eu poupar ela da dor, ela não vai conseguir suportar dores maiores que ela vai viver lá na frente. Então eu preciso que ela passe por essa frustração, que ela tem que entender que na vida nem sempre as coisas dão certo, nem sempre a franja fica bonita e nem sempre tudo vai ocorrer bem. E eu olhei para ela e disse: minha filha, mamãe queria tanto deixar você faltar à escola, mas você vai para a escola com a franja assim, porque você precisa aprender uma coisa: às vezes as coisas dão errado na nossa vida, e desde pequenininho a gente precisa aprender a lidar com frustração. Mãe, por favor. Eu digo: calma. Peguei uma água, joguei no cabelo dela. Eu não sei se piorou, se melhorou. Peguei um spray, joguei no cabelo dela e vá. Ela foi chorando e eu tava chorando mais do que ela. Mas ela precisava aprender que ela tinha que encarar as amigas e a professora com a franja feia. Porque senão, quando algo pior acontecesse na vida dela, ela ia desmontar emocionalmente, porque ela não sabia lidar com a franja troncha. Todas nós precisamos aprender a lidar com frustrações. Por quê? Porque quando a gente não sabe lidar com frustrações, seremos mulheres insuportáveis, impacientes. Então, a gente vai ter que arrancar a raiz da falta de paciência que vem do quê? De não saber lidar com as frustrações. E para isso a gente precisa fazer o quê?
plantar a semente da gratidão. Parece duro dizer isso, mas eu precisei dizer, Sara, sua franja não tá legal, mas pelo menos você tem cabelo. E vai crescer. Nós precisamos agradecer por aquilo que nós temos. Porque às vezes a gente só olha por aquilo que a gente não tem. E deixa eu te dizer, como a gente espera afeta diretamente o tempo que a gente espera. Tem gente que diz assim, não acredito nisso não, pastora. Pois vai perguntar para os israelitas que fizeram uma volta que era para ser em 11 dias, em 40 anos, por causa da impaciência. Como você está esperando vai determinar o tempo que você espera. Se você não consegue suportar 5 minutos, 10 minutos, 1 ano, 2 anos, fatalmente esse tempo vai se prolongar. Para quê? Para que você entenda que durante o processo há um aprendizado para cumprir. Nós precisamos ter gratidão. Todas as vezes que você se sentir impaciente em relação a algo, agradeça. Isso vai dando a você um pouco mais de paciência. Seu filho bagunçou a casa toda, glória a Deus que eu tenho um filho saudável, não é? O marido, são inúmeros exemplos, não é, gente? Eu falo assim brincando, mas meu marido é o oposto dos maridos, né? Ele nunca joga toalha na mesa. Eu fico achando engraçado quando eu tenho que contar os exemplos, que tem que ser desses outros maridos, porque ele é bem organizado. Mas tem uma parte que irrita também, que ele pergunta 10 vezes a mesma coisa. Pois bem, quando o marido faz algo que você fica, oh meu Deus, deixa de novo essa toalha aqui. Aí você lembra que tem marido, que tem gente que estava lutando para ter um. É verdade ou não é, gente? Amém? Quando seu chefe chama você para fazer hora extra no dia do seu aniversário, você agradece que tem um trabalho que sustenta a sua família. Nós precisamos de gratidão. Arranca a raiz da falta de... já esqueci. De não saber lidar com a frustração e planta a semente da gratidão. Mas planta também a semente da confiança. Sabe, em momentos de frustração, a gente vai precisar confiar em Deus. Confiar que Deus tem o controle da situação. Confiar que aquilo que a gente não sabe, Deus sabe. Aquilo que a gente não está vendo Ele fazer, Ele está fazendo. Confiar. O problema é que confiança vem com relacionamento. E às vezes a gente não tem relacionamento suficiente para confiar. Porque confiança está ligada à consciência de quem Deus é. Às vezes a gente não tem consciência de quem Deus é. Billy Graham dizia que a gente ficava ansioso por nos sentirmos órfãos. E essa é uma verdade. Às vezes a gente fica ansioso, preocupado, desesperado, porque a gente tem uma sensação de orfandade por não conhecer o Pai que temos e não confiar nele o suficiente. Quando a gente não conhece, a gente não confia. Então, foi frustrado o seu plano? Aparentemente está tudo dando errado. Confia que seu pai tem um controle de todas as coisas. Então, como é que eu confio? Conhecendo o pai. Outro dia aconteceu lá em casa também uma coisa engraçada. Helena não vai para os lugares sozinha, ela não gosta de ir. E quando ela vai no banheiro, ela quer que a gente vá no banheiro também. É uma luta, gente, é uma luta. E eu estava do lado de fora e ouvi ela gritando e chamando, Sara, Sara, por favor, Sara, vem comigo no banheiro. Só que as meninas não querem ficar, por um motivo óbvio, né? E ela fazia, Sara, por favor, Sara, vem aqui comigo. Aí Sara, pode ir, eu tô aqui. Sara fazia do quarto, porque o banheiro era perto do quarto. Ela, não, Sara, vem no banheiro. Aí Sara fez assim, vai, Helena, Jesus está com você. Aí ela disse, não, Sara, Jesus é transparente. Falou mentira? Não. Ela falou de como ela conhecia Deus. Ela não via Deus. Porque ela não via, ela não podia confiar que Deus estava com ela. Às vezes, a nossa falta de relacionamento com Deus não deixa a gente confiar em Deus. E quando vem a aparente frustração, a gente quer fazer do nosso jeito. A gente vira uma Sara. Bota um H no meio e estraga tudo. Tudo que Deus estava por fazer. Então, saiba lidar com as frustrações da vida. Entenda, a vida não é fácil. A gente está aqui, mas nem tudo são flores. Nós vamos passar dores, lutas, aflições. Eu que eu diga, e você também. Com certeza todo mundo aqui tem uma lista que se a gente puxar vai assim, ó, do outro lado.
Mas a gente precisa entender, faz parte. Quando as minhas filhas, alguma coisa dão errado, mamãe, eu digo, é a vida, filha. Eu digo direto, é a vida, nem tudo dá certo. Nem tudo vai ser bom. Então, paciência é saber lidar com as frustrações. Mas paciência também é saber lidar com a falta de controle. Vamos falar uma coisa, mulher gosta do controle. É ou não é? Até bate para você dar uma acordada. Se tem uma coisa que a gente gosta é estar no controle de todas as coisas. Se você for organizada, aí sangue de Jesus tem poder. Mais ainda, você quer que tudo esteja sob controle. Mas a Bíblia fala de uma mulher, Marta. Lucas capítulo 10, do verso 38 ao 42, diz assim: caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importe que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Não saber lidar com a falta de controle pode nos levar à impaciência. Olha para o texto, gente. Marta não tinha controle sobre as visitas que estavam chegando. Marta não tinha controle sobre o serviço, sobre a comida, sobre a limpeza. Marta não tinha controle nem sobre a própria irmã. E a falta de controle levou ela à impaciência, a ponto dela ter a capacidade de falar num tom impaciente com Jesus. Ela olhou para Jesus assim, bem balista, e disse assim: o Senhor não se importa. Não é? Não é possível que o Senhor não está vendo. Não se importa que minha irmã não está me ajudando. Às vezes, quando estamos impacientes, jogamos o nosso tom de impaciência até para quem a gente não deveria, não é verdade? A gente vai falar com Deus até num tom impaciente. Deus, o Senhor não está vendo. Eu fico pensando, Deus no céu tem paciência com a gente, né, gente? Vamos falar a verdade? Tem paciência com a nossa impaciência? Ou se tem. O texto fala que nada estava sobre o controle de Marta. E ela fica impaciente. Perceba que muitas mulheres da Bíblia mostram sua ousadia diante de certas coisas. Vamos falar a verdade? Marta foi impaciente com Jesus. Sara, impaciente também. E a gente pensa, não, Deus me livre. Eu jamais fazer o que Sara fez, o que Marta fez. Às vezes fazemos pior. É verdade ou não é? Às vezes fazemos pior. Sabe por quê? Porque fazemos sem perceber que a raiz dessa impaciência de revolta com Deus se chama orgulho. É, orgulho. O orgulho vai dizer assim, ó, você pode controlar todas as coisas. Se algo que você não controlou está fora de controle, a culpa é do que está fora de controle, não sua. Mas a culpa não é daquilo que está fora do seu controle. A culpa é sua que quer ter o controle de todas as coisas. Coisas sairão do nosso controle. E a gente precisa aprender que a gente não pode controlar todas as coisas. Porque quando a gente não controla e a gente se revolta por causa disso, a gente fica impaciente. E depois da impaciência vem a crítica. Vem a crítica. Outro dia eu vi uma frase muito forte, que dizia assim: você não critica aquilo que você ora. Você já percebeu que sobre aquilo que você está orando, você não tem a capacidade de criticar? Se você está criticando muito coisas e pessoas na sua vida e coisas que estão acontecendo na sua vida, é porque por essas coisas e por essas pessoas você não está orando. Porque se você estivesse orando, você não estava criticando. Mas o problema é que a gente está sempre criticando e quase nunca orando. Então, uma forma de medir sua vida com Deus e seu relacionamento com Deus, e se você tem orado pelas pessoas e pelas coisas que estão te acontecendo, é analisar se você está reclamando dessas coisas e dessas pessoas que estão na sua vida. Porque às vezes a gente tem uma mania, não é, de se queixar dos outros. Por quê? Porque não estamos orando pelos outros. A gente tem uma mania de se queixar até dos que estão próximos de nós. Por quê? Porque não escolhemos a oração. Porque a nossa falta de controle faz a gente se desesperar. Qual a semente que a gente precisa plantar? A semente da sabedoria. Às vezes nós vamos precisar de sabedoria. E o que é sabedoria, gente? Olhar para os problemas pela perspectiva de Deus. Olhar para a vida pela perspectiva de Deus. Olhar para as circunstâncias pelas lentes do nosso Pai.
Porque nossa lente é meio embaçada, não é? Nossa lente é agoniada, nossa lente é estressada. Nossa lente é preocupada, nossa lente é ansiosa. A gente olha para as circunstâncias e pensa, meu Deus, está fora do meu controle. A gente se desespera. Mas a gente precisa entender que a gente só vai ganhar paciência quando as coisas estiverem fora do nosso controle. Porque senão é muito fácil, quando está tudo sob controle. Não exige paciência da gente, é verdade ou não é? Eu sou uma pessoa que amo previsibilidade. Pensa numa pessoa que gosta das coisas previsíveis. Eu gosto das coisas organizadas. Eu sou a pessoa que eu estou pagando a conta do mês de maio, mas eu já quero que a de... Depois de maio é junho, né? Junho esteja organizada. Se possível, eu queria pagar a parcela de junho em maio. Porque na minha cabeça, eu gosto da previsibilidade. Gente, mas não dá, porque eu sou pastora. Aí eu sofro. Porque na igreja não tem previsibilidade. Aí às vezes a gente quer fazer algo grande para Deus, aí a gente pensa assim, vamos. Aí as condições dizem, não vai. Gente, aquilo vai me dando uma aflição. Aí eu olho para Arthur e ele disse, agora que tá bom. Quando não tenho dinheiro, eu faço, e agora? Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, a gente se programou. Meu Deus, ele disse, agora que tá bom. Quando não tem, é que a gente tem que mostrar confiança no Deus que a gente serve. Eu fico, ai meu Deus. Mas isso aí é minha retórica de vida de 20 anos. Quando não tem, é que Deus prova o nosso nível de confiança. Porque se tivesse com dinheiro na conta, a gente nunca ia... A gente ia alugar e ia dizer, foi a gestão bem organizada. Isso não quer dizer que a gente vai deixar de ter gestão, não. A gente tem, nossa gestão é super organizada. Mas, às vezes, a gente vai ter que dar um passo de fé. Vai ou não vai? Vai. E nessa falta de controle é que a gente mostra o nosso nível de confiança em Deus. Esses dias aconteceu algo muito especial na nossa vida. Eu vou até contar esse testemunho, nunca falei. Teve o feriado agora de Spring Break e a gente saiu com as crianças. A gente sempre colocou isso no nosso coração de ir nos feriados escolares ter um tempo só com as crianças. Porque a gente se divide por milhares de pessoas. Então, sempre no feriado escolar a gente quer ficar só para elas. E aí nós estávamos em um museu com as crianças e elas estavam sentadas vendo um rapaz fazer um jarro de vidro. E o ex-dono do terreno, onde é o principal campus da nossa igreja, a sede lá de Paulista, mandou uma mensagem para Arthur. E foi muito emocionante aquela mensagem. Na hora eu chorei, eu falei, meu Deus, chorou o Arthur, no meio do museu, a gente chorando. Eu acho que quem olhou para a gente pensou, né, que algo tinha acontecido. Mas foi muito especial, porque esse homem é um homem muito ímpio. E quem conhece a história da Igreja do Amor sabe como ele era duro, sisudo. Arthur quis comprar o terreno dele, ele disse, você não tem dinheiro para comprar, você é um jovenzinho. Era até quase impossível ele vender aquele terreno para a igreja. Porque ele era um grande empresário, ele tinha terrenos muito grandes. Ele estava acostumado a vender para grandes corporações. A gente era só uma igrejinha pequena, era quase impossível a gente ter capacidade de comprar um terreno daquele. Mas foi muita fé, foi muita oração, olha, pensa. E eu sei que depois que, glória a Deus, há 6 anos atrás, aquele homem foi convencido de vender aquele terreno pra gente, nós passamos quase 6 anos pagando ele. Faltava 2 meses, na verdade faltam 1 mês só agora. Você pode glorificar a Deus por isso? E até o Spring Break faltavam 2 meses, 2 parcelas altas para pagar. Todo mês era aquela agonia. O Senhor Jesus, vem cá, meu Deus, meu Pai. E aí foi tão lindo que faltando 2 meses, ele mandou uma mensagem para Arthur dizendo assim, pastor, eu já fui no cartório, já resolvi tudo que precisava do documento para o senhor organizar tudo da igreja. Porque mesmo faltando 2 parcelas altas, que se diga de passagem, para pagar, eu resolvi adiantar para vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão pagar. E eu gostaria de dizer para o senhor que esses 6 anos, o senhor foi a pessoa mais íntegra que eu já trabalhei em toda a minha vida. A igreja nunca atrasou sequer um dia, 1 mês do pagamento do terreno da igreja. E aí ele falou várias palavras bonitas, tanto que a gente chorou, né? Com um homem ímpio, acostumado a lidar com gente que tem milhões. E eu disse assim, a bondade e a fidelidade de Deus. Por quê? Porque nem na pandemia, 1 ano de pandemia sofrida que foi no Brasil, o Senhor não permitiu que a gente atrasasse um dia. Por quê? Porque a gente tinha um testemunho para deixar na vida daquele homem. A gente tinha um legado para deixar na vida daquele homem. Aquele homem agora vai olhar para uma igreja e vai dizer assim, não é todo mundo.
tem gente íntegra. 6 anos, só faltou um mês. O que é isso? Às vezes, a gente não vai ter o controle, mas a gente vai ter integridade, paciência e vai chegar ao fim. Até o dia que a gente vai receber honra. Honra. Então, quando as coisas fugirem do seu controle, aprenda que você precisa ter sabedoria e saber se controlar. Autocontrole. Quando as coisas se perdem do controle, a gente precisa ter controle. Gálatas 5:22 são os frutos do Espírito. E um deles é o quê? Domínio próprio. Autocontrole. Pastora, mas é porque dá um queimou aqui dentro de mim. Pois segura esse queimou. Pastora, pois me dá uma raiva. Eu digo, pois segura essa raiva. Me dá uma vontade de gritar. Eu digo, pois segura esse grito. Pois me dá uma vontade de quebrar meu celular no chão. Eu digo, pois segure. A vontade de quebrar o celular, porque ainda está pagando. No Brasil, aqui é à vista, né? Não dá nem para dar esse exemplo. Não é verdade? Domínio próprio. Gente, é porque eu não tenho... Nasceu de novo, ganhou domínio próprio. Porque quando você ganha o Espírito Santo, você ganha todos os frutos que vêm com ele. Gálatas 5:22. Tá tudo aí dentro de você. É só buscar assim, ó, na sacolinha que Deus te deu. Você já tem. Para de ficar pedindo, Deus me dá domínio próprio. Que dá, ele já deu a você. Agora você que exerce o domínio próprio que ele te deu. É ou não é? Você que exerça o fruto do Espírito, o autocontrole. E nessa vida, gente, a gente vai ter que exercer domínio próprio em relação a muitas coisas na nossa vida. Vamos falar a verdade. Se eu pudesse, eu ficava com vocês aqui, ó, até meia-noite contando histórias. Porque quem tem história, tá aqui. Mas eu vou contar uma história de domínio próprio, de autocontrole. Quem quer ouvir aqui? Não sei nem que horas são, não sei nem como é que tá aqui, mas eu vou contar. Gente, uma vez eu fui pregar num lugar que eu não vou dizer a cidade. Vou contar essa história porque faz muito tempo. Então, a força previsível de que essa pessoa vá assistir um dia é quase zero, quase nula. Eu estava pregando nesse lugar, estava lotada, a igreja muito cheia, era uma conferência de mulheres. Terminou o culto, lá embaixo tinha um salão bem grande, colocaram uma mesa para eu assinar os livros. Gente, tinha uma fila quilométrica assim, ó, que fazia... E a fila fazia literalmente isso aqui, ó. Eles organizaram a fila gigante, eu estava aqui e a fila fazia assim, até o fim, tinha mulher que ia pela rua. E nisso eu assinando o livro e vinha um, e eu assinando o livro, e Gabriela vinha e puxava uma pessoa e eu assinava. Nisso eu vi uma senhorinha, o cabelinho branquinho, e eu vi essa senhorinha aqui. Quando eu vi essa senhorinha aqui, eu chamei a senhorinha. Por quê? Porque ela era uma idosa. Logo, ela não tinha necessidade de estar naquela fila quilométrica. Eu poderia passar ela, como eu passo uma senhora, como eu passo uma mulher grávida. Só que quando eu chamei a senhora, ela estava acompanhada da neta dela ou da filha, que estava ao lado dela. Quando ela veio, a filha que estava aqui cobriu a senhora. Logo, quem estava na fila não viu a senhora, só viu a... Gente, essas mulheres se revoltaram num grau que elas começaram a gritar com a velhinha, com a menina. A gente tá na fila! Respeita a fila! A gente tá aqui há um tempão! E começou aquela agonia, aquele alvoroço. Eu digo, o sangue de Jesus tem poder, esse povo é crente, meu Deus! Foi me dando aquela aflição para resolver a situação logo. Eu digo, venha-se embora. Puxei o livro dela e assinei correndo para ela ir embora e o caos terminar. Quando eu assinei o livro dela correndo e dei para ela, por algum motivo ela achou que a culpa era minha. Eu não sei o que se passou na cabeça daquela senhora, mas ela achou que eu era culpada dos berros das mulheres. Ela não teve dúvida, veio atrás de mim. Gente, mas ela me deu um beliscão. Mas ela me deu um beliscão que eu nunca levei de minha mãe. Mas doeu, que quase que cai uma lágrima aqui desse lado. Quando ela me deu o beliscão, Gabriela, minha assistente, olhou para mim e fez, pastor, eu... Deixa. Respirei fundo, bebi um gole d'água. E disse, esse foi por amor ao evangelho. Deixei ela embora e apanhei. Eu já apanhei. Eu já levei cada coisa. Gente, quando eu tô assinando o livro, são muitos. Às vezes eu tô numa fila que tem 1000 pessoas. Se eu me levantar para tirar foto, eu não tenho coluna no outro dia, não tenho lombar. Então eu fico sentada, eu fico assinando sentada. E tiro foto com todo mundo. Mas tem gente... Deixe de ser preguiçosa e levante, pastora. Aí eu levanto.
E nem digo que eu não sou preguiçosa. Eu digo, amada, desculpa, amada. O que é isso? Domínio próprio. Já tá aqui, gente. A gente só faz puxar. É ou não é? E a gente faz o quê? Cara de paisagem. Se a gente faz isso com as pessoas da rua, por que não faz dentro de casa? É ou não é, gente? Tem que saber lidar. Como? Com a impaciência, através de autocontrole, que é uma virtude. E por fim, a gente tem que saber lidar com a inatividade. Vamos falar isso aqui, pega, viu? A gente tem que lidar com a frustração e com a falta de controle. Mas a gente também tem que saber lidar com a inatividade. Com o momento que a gente não vai poder fazer nada. Que a gente só vai poder esperar. A Bíblia fala em 1 Samuel, capítulo 13, do verso 8 ao 14. Eu não vou ler. Mas conta uma história em que Saul deveria ter esperado o profeta e não espera para oferecer o holocausto. E por causa disso, algo terrível acontece. A minha pergunta é, quando Deus nos manda parar e esperar, quem nós nos tornamos? Quem nós nos tornamos quando Deus nos manda esperar? Porque o texto vai mostrar aqui que no meio dessa situação de inatividade, o que foi que Saul fez? O texto diz que ele esperou ainda 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Mas este não chegou a Gilgal e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Vamos dar um crédito para Saul. Ele esperou 7 dias. Esperou ou não esperou? Esperou. Mas como foi e por que foi que Saul resolveu fazer o holocausto? Quando os soldados começaram a se dispersar. Olha, gente, vocês já me viram pregar sobre Saul várias vezes. E eu já falei sobre o padrão doentio que ele tinha de necessidade de aprovação das pessoas. Ele ofereceu o holocausto sem poder oferecer por causa da necessidade que ele tinha de ser aprovado pelas pessoas. Porque ele estava ali esperando. Ele esperou 7 dias. Quando os soldados começaram a reclamar, ele disse, não posso ficar parado, eu tenho que fazer alguma coisa. Às vezes nós estamos caindo em pecado. Às vezes nós estamos sendo impacientes porque a gente quer fazer a vontade das pessoas. Ouve o que as pessoas estão falando, se sente pressionado, faz o que elas mandaram a gente fazer e no fim quem sofre é a gente. Não escute os soldados dispersos. Escute a voz de Deus. Se Deus mandou você parar e esperar, pare e espere. Mas sabe qual é o problema? Tem gente que diz assim, vai. Gente que não está ouvindo a voz de Deus. Você vai ouvir quem não ouve a voz de Deus. Se a gente fosse ouvir o que as pessoas mandam a gente fazer, o sangue de Jesus tem poder, a gente já estava destruído. Porque o povo é agoniado. A gente chegou aqui tem 1 ano e 2 meses. Não, pastor, vamos à igreja, tem que fazer acontecer. Bora ao lugar. Eu digo, tenha calma, que aqui ninguém está numa competição. A gente está implantando o reino de Deus. A gente está numa corrida. A gente vai alugar na hora que Deus mandar alugar, no tempo que Deus mandar fazer. Tudo é no tempo do Senhor. Ninguém está desesperado. Vocês estão desesperados porque eu não estou desesperado. Mas às vezes tem gente que está desesperado. E se a gente se deixar cair pelo desespero dos outros, é a nossa derrota. Saul não teve paciência nem para deixar os outros matar. Teve que se matar. Por quê? Porque, infelizmente, não soube lidar com a inatividade. A gente vai precisar aprender a permanecer, mesmo sem entender. Tome muito cuidado com as pessoas que estão próximas de você, para que elas não sejam mais fortes do que a voz de Deus. Para que aquilo que elas estão mandando você fazer não tenha mais peso do que aquilo que Deus mandou você fazer. A Bíblia diz em Provérbios 19, 2, quem se apressa erra em seu caminho. Eu vi uma pesquisa que eu fiquei abismada. A pesquisa americana confirmou que ao clicar num vídeo, qualquer pessoa, se ele demora 2 segundos para carregar, 50% das pessoas desistem. Olha só. Disseram que se demora 5 segundos, corta mais 50% daqueles que sobraram, né? Naquele tempo. Se demora 10 segundos, tá, gente? Não é minutos, é segundos. Somente 20% das pessoas vão assistir. Eu disse 10 segundos, não são minutos. Somente 20 pessoas vão assistir. O que é isso? Isso é o placar do mundo que nós estamos hoje. As pessoas querem receber uma bênção de Deus, mas elas só oraram 10 minutos. Elas esperaram 10 dias e acham que Deus está demorando. Elas estão fazendo com Deus aquilo que elas fazem com os vídeos do Instagram e do TikTok. Demorou muito para carregar o pulo. Nós precisamos aprender a arte de saber esperar em Deus. Quando a gente se frustra, quando as coisas saem do nosso controle,
quando nem tudo são flores. É em momentos de pressão que nós mostramos em quem nós confiamos. E os momentos de pressão nos forjam, nos ensinam, nos amadurecem, nos levam a entender que a vida é uma constante exigência de paciência. A gente vai ter que ter paciência, senão a gente não sobrevive. Eu vi uma história e eu queria terminar com ela. A história de uma mulher que se casou e durante o primeiro ano do seu casamento ela estava tendo muitos conflitos com seu marido e brigas constantes e ela reclamava porque ele cortava a unha e não catava, aquela coisa que acontece nos primeiros anos de casamento, né? E reclamava da toalha e da roupa que deixava e ele brigava que ela gastava muito no supermercado e com brigas constantes e confusões e depois de um ano ela já não aguentava mais. Procurou um juiz próximo da cidade dela e disse que queria se separar. Então aquele juiz muito sábio, muito inteligente, disse assim: por que você quer se separar? Você não ama mais o seu marido? Ela disse: não, eu amo, mas a nossa convivência não deu certo, a gente não nasceu um pro outro, a gente não dá bem e eu preciso me separar. E ele disse assim: e se eu dissesse para você que eu tenho um remédio milagroso que salva casamentos? O que é que você faria? Você tentaria? Ela disse: eu tentaria, porque eu amo meu marido, eu quero tentar. Ele disse: então presta atenção, eu vou fazer um passo a passo para você. Não é tão simples assim. Você vai ter que entrar na floresta e você vai ter que trazer para mim um pelo do rabo de um leão. E disse qual era o leão lá e onde ela encontrava. Ela pensou: um pelo do rabo do leão, como é que eu vou fazer para pegar isso? Ele disse assim: como eu não sei, mas se você quiser o remédio, faz milagre, eu garanto a você. Ela pensou, ela disse: vou tentar. Foi na primeira vez, andou. Quando ela chegou já perto do riacho, que era onde o leão ficava, ficou por trás da pedra. Quando ela viu que o bicho fez, se tremeu todinho, o que é que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, desesperou, voltou para casa. E aí, no dia seguinte, ela pensou: vou tentar mais uma vez. Dessa vez ela foi, ficou mais uns 50 metros mais próximo. E cada dia ela ia se aproximando. Um dia ela levou um pedaço de carne, deixou. No outro dia ela foi, botou o pedaço de carne mais próximo, foi ganhando a confiança, até o leão comer na mão dela, pedaço de carne. É uma história, tá, gente? E aí, nesse momento que ela ganhou a confiança do leão, ela puxou o pelo do leão e voltou para o juiz e devolveu a ele. Disse: aqui, ó, consegui o pelo que vai fazer um remédio milagroso para salvar meu casamento. Quando ela deu a ele e disse: agora faça o remédio, ele fez: você já está curada. Ela: como assim você não fez nenhum remédio para bebê? Ele fez: não, você já está curada. Ela: como assim? Ele fez assim: você consegue perceber todo o caminho que você percorreu para pegar esse pelo desse leão? Pois bem, com essa mesma paciência que você teve para pegar um pelo do leão, volte e lide com todos os problemas do seu casamento. É assim, gente. A gente vai ter que ter paciência. Vira para a mulher linda que está do seu lado e diga assim: mais paciência, por favor. Fala assim para ela: minha amada, lembra do pelo do leão. Fala para ela: vai até o fim. Um pouco mais de paciência. Ei, a gente vai ter que lidar com as frustrações da vida. Nem tudo são flores. Não vamos agradar todas as pessoas. Vai ter gente que vai nos fazer mal. Vai ou não vai? Vai ter gente que vai falar mal da gente? Vai. É assim, a vida é feita de frustrações. E às vezes a gente vai ficar sem controle? Vai. Quantas vezes eu estive em uma situação que eu não tinha controle da minha vida? Quantas vezes eu olhei para um lado, para o outro e disse assim: não tenho nada para fazer. É o pior momento da vida. É quando você se vê impotente. Olha para mim, impotente. Você não pode fazer nada do que você faça, do que você deixe de fazer, vai mudar aquela circunstância. É num momento como esse que você vai precisar de mais paciência. Quando você não tem o controle, quando você está frustrado e quando você precisa esperar. Lembra que eu falei aqui nas últimas ministrações, eu disse assim: espere também uma resposta de Deus. Espere também é uma resposta de Deus. Quem olha pra gente assim e vê a gente contando com tanto entusiasmo a história da Igreja do Amor e tudo que a gente viveu e todos os milagres que a gente vive,
não se percebe que foram 20 anos de espera. 20 anos. O meu marido jejuou durante 9 anos por um único propósito. Aquele terreno que daqui a um mês a gente vai quitar. Foram 9 anos sem colocar um pedacinho de pó de cacau, de chocolate na boca, sendo chocólatra. Não foram 9 dias, foram 9 anos. O que é isso? Paciência. Perseverança. Para algumas pessoas ele consegue comprar um terreno em um ano, faz um jejum de um mês. Para outras Deus diz vai ficar 9 meses, mas a colheita é maravilhosa. Hoje a gente pode olhar para trás e dizer valeu a pena, a colheita era preciosa. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer tenha paciência, espere, a colheita será maravilhosa. E por fim, sabe, a gente precisa olhar para a paciência como empatia também. Se tem uma palavra que Deus tem